Vamos começar o nosso trabalho, estudo da casa. Eu vou ler uma mensagenzinha para vocês desse livrinho aqui do Lorival Lopes, Sempre Alegre, que é sempre uma mensagem muito importante para a gente refletir. Cuidar da paz. A tua paz é o mais importante. Para defendê-la, luta contra as impressões de que te falta algo, de que não atingiste o teu ponto básico, de que permaneces em busca de algo difícil de alcançar, de que a tua paz só será completa quando tiveres algo mais, de que o bom ainda não chegou para ti. Em qualquer situação, seja de carência financeira, de atividades febricitantes ou de prementes necessidades, reconhece-te na posse da paz. Convence-te de que a tua paz é a produtora de teus êxitos, é o teu maior ponto de apoio. É Deus dentro de ti. Assim afastas as negatividades, os sentimentos repulsivos e te tornas pessoa mais vencedora. Tendo a paz interior, tudo mais é secundário. Agora então nós vamos passar a palavra para a nossa querida companheira Alba, que sempre nos brinda com a presença aqui, com ótimas palestras. E rogamos ao nosso amado Mestre Jesus que abençoe a ela, para que seja sempre inspirado, como de fato sempre é, mas também que nos abençoe para que consigamos aprender os ensinamentos aqui, que eles se tornem, de fato, incentivos para a nossa mudança e para que possamos aplicá-lo na prática do nosso dia a dia, que é isso que realmente vale. E assim seja. Boa noite, turminha. Boa noite. Que Jesus nos abençoe neste momento, quando aqui nós nos encontramos nesta noite agradabilíssima de quinta-feira, uma lua linda, um céu estrelado, que coisa boa. Nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de estarmos aqui sob as bênçãos de Jesus, para buscarmos nos seus ensinamentos o alimento que nós precisamos para nos fortalecer, para nós darmos conta dos nossos compromissos no nosso dia a dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. E nós convidamos vocês para nos ajudar, por favor. Se houver alguma dúvida, se houver alguma questão, por favor, tragam para nós, para que nós possamos, refletindo juntos, encontrarmos aí a orientação acertada. Combinado, turminha? Combinado? Nós vamos lá no livro dos médiuns. Kardec nos traz esta orientação no item 159 do livro dos médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Esta faculdade é inerente ao homem, independe do homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Esta faculdade é natural no homem. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. No livro Missionários da Luz, psicografia do Chico, André Luiz em Espírito, no capítulo 2, nós temos uma orientação belíssima sobre a epífise. A epífise é a glândula responsável pela mediunidade. Ela é de um tamanhozinho, de um grãozinho de laranja. E segundo os médicos, segundo a medicina, até os 13, 14 anos, ela é a glândula responsável pela sexualidade. E depois, segundo os médicos, ela se torna uma glândula morta. Mas André Luiz vem nos dizer, com muita belezura,
que ela, a partir de então, quando ela deixa de ter essa eficiência com relação ao comportamento do organismo físico, ela se torna um laboratório espetacular, onde são trabalhados os elementos do psiquismo do homem. O elemento da vida espiritual do homem. Então é muito importante que nós compreendamos isso. Por isso, Allan Kardec vem nos falar que todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos. Por quê? Porque todos nós já temos instalado no nosso corpo físico a epífise. E algumas pessoas dizem, então a mediunidade é o sexto sentido. A mediunidade é o sexto sentido. Nós temos o olfato, o paladar, a visão, o tato e a mediunidade. E todos nós, em algum momento da nossa vida, já vivemos uma situação que nós percebemos a vida espiritual. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós estamos falando de um sentido que já está instalado no nosso corpo físico. E nós vamos tomando conhecimento da belezura desta faculdade e nos aprimorando para que esta relação nossa com o plano espiritual aconteça num clima sublime. Mas continua Allan Kardec completando a sua orientação. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, por efeitos claros, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então nós vamos falar aqui nesse item que Kardec nos traz da mediunidade ostensiva. Desta mediunidade que revela de uma maneira ou de outra a presença dos nossos irmãos que estão no plano espiritual. O que nós não podemos descuidar jamais é que nesta relação com os nossos irmãos do plano espiritual, trazendo para nós esta questão de que todos nós somos médios, nós temos que estabelecer uma conduta afinizada com os ensinamentos de Jesus. Porque nós falamos inicialmente que a mediunidade é uma faculdade sublime que permite àquele que a educa nos moldes de Jesus desenvolver um mandato mediúnico alinhado aos exemplos do nosso mestre amado. Então aqui nós temos mediunidade, não basta só por si. E Emmanuel completa: não é a mediunidade que te define. O que define a mediunidade é o seu comportamento, a forma como você conduz esta faculdade. E quando Emmanuel traz isso para nós, nós entendemos a partir de então a nossa responsabilidade quando assumimos a tarefa de intermediar o plano espiritual e o plano material. As mensagens do plano espiritual para o plano material. Nós vamos entendendo a nossa responsabilidade em conduzir esta faculdade usando os recursos que a doutrina espírita nos oferece. Porque, na verdade, nós entendemos agora, a partir desse item do Livro dos Médiuns que Allan Kardec nos traz, que a mediunidade existe desde os tempos primeiros. Porque se é uma
A epífise é a glândula responsável pela mediunidade. Na organização do corpo físico, está lá esta glândula instalada, permitindo que nós estabeleçamos com o plano espiritual uma relação nas bases firmes da fraternidade, da solidariedade, do respeito, da compreensão, do perdão. E os nossos benfeitores continuam nos dizendo: saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos a cada dia. O que nós dissemos há pouco, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos trabalhar o nosso processo de educação. E nós podemos pensar também, mas educação todos nós temos, nós sabemos nos comportar nos ambientes onde nós vamos, nos locais onde nós temos os nossos compromissos. Mas nós não estamos falando dessa educação social. Como nós podemos dizer, essa educação que vem dentro de um verniz, moldada num verniz. Não, nós estamos falando de uma educação profunda. Nós estamos falando da educação da alma na nossa caminhada com Jesus Cristo, por favor. Onde nós teremos oportunidade de nos aprimorar a cada dia. E para isso nós traçamos um roteirinho. O que nós vamos fazer nesse trabalho de aprimoramento e de autoeducação? Elevar inicialmente o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. Elevar o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. Nós estamos numa casa espírita. Aqui na casa espírita nós temos recursos para que nós possamos estudar sobre esta faculdade, compreendê-la em essência, trabalhando a nossa educação íntima, o nosso processo de autoeducação com Jesus, por favor, para que nós possamos oferecer um campo adequado para que a verdade se manifeste e haja um interrelacionamento entre as duas esferas, a esfera espiritual e a esfera material em equilíbrio, por favor. É fundamental que nós compreendamos isso, porque quando nós falamos em autoeducação, quando nós falamos em aprimoramento íntimo, quando nós falamos em seguir Jesus, os seus exemplos, porque Ele é o nosso guia, o nosso mestre, é a nossa referência. Quando nós falamos nesta inter-relação entre os nossos irmãos desencarnados e os nossos companheiros que seguem conosco no dia a dia, nós estamos trabalhando virtudes. Nós vamos aprimorando as virtudes que nós recebemos em germe no nosso campo íntimo. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de receber as orientações dos espíritos superiores através de Allan Kardec, e nós vamos compreendendo a nossa responsabilidade como espíritos eternos e imortais que nós somos. Então nós temos responsabilidade uns com os outros aqui no plano material, como encarnados, mas nós temos igual responsabilidade com os nossos irmãos desencarnados. E quando nós nos debruçamos sobre este assunto, mediunidade, nós vamos compreendendo o que nós precisamos trabalhar ainda mais para estabelecer com estes nossos irmãos uma relação de afeto, uma relação de ternura, uma relação de compaixão, uma relação de compreensão e uma relação de perdão. Nesse amplo campo, neste vasto campo que nós estamos aí aprendendo a ampliar, que é o campo das virtudes. E que nós sabemos
que no desenvolvimento das virtudes nós vamos trabalhando o nosso campo íntimo e fazendo a tão falada reforma íntima. Quando nós estamos aqui na casa, cujo nosso mentor é Bezerra de Menezes, nós ficamos pensando, para oferecer a este mentor tão amoroso, tão carinhoso, oportunidades para que ele se manifeste, nós precisamos nos preparar. Mas nós não precisamos nos preparar apenas no dia que nós viemos aqui. Não, por favor. Quando nós falamos de intercambiar as mensagens do plano espiritual para o plano físico, nós precisamos nos preparar durante todos os dias da semana. Nós não podemos nos preparar apenas no dia que nós viemos à casa espírita. E a belezura desta compreensão que nós vamos desenvolvendo à medida que nós compreendemos verdadeiramente as nossas responsabilidades como espíritos eternos. Porque muitas vezes, quando nós vamos receber um hóspede muito querido no nosso lar, naqueles dias nós preparamos a casa para que ele possa se instalar lá conosco e se sentir feliz, confortável. Mas com os nossos irmãos da espiritualidade, importante se faz que nós ofereçamos a eles continuadamente um ambiente favorável para que eles se manifestem, para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam amados, seja para trazer uma mensagem sublime, orientadora, ou para que eles sejam orientados na oportunidade de recomeçarem a trilhar o caminho com Jesus. Porque, na verdade, quando nós estamos fazendo este trabalho íntimo de autoeducação, nós estamos nos alinhando à moral divina. Então, nós não podemos mais ter um comportamento aqui para atender os nossos interesses e ter um comportamento aqui diferente, porque nós estamos longe das nossas responsabilidades na casa espírita. Não. Por favor. Isso não pode mais fazer parte da nossa trajetória. Quando nós entendemos que nós trazemos em nós uma oportunidade de intermediar os nossos irmãos do plano espiritual, e a esta tarefa nós vamos nos dedicar. Porque Bezerra de Menezes pode se manifestar numa oportunidade festiva ou trazendo uma orientação para casa com aquele médium que ali se colocou à disposição no trabalho. Ele pode fazer isso uma vez ou outra, mas sempre que ele quiser vir trazer mensagens de bom ânimo, de incentivo, importante se faz que hajam os trabalhadores que estejam verdadeiramente testificando a vontade firme, o esforço constante de se transformar para oferecer aos nossos irmãos do plano espiritual superior uma condição favorável para que eles se manifestem. Então, nós podemos dizer, apuremos a qualidade dos nossos sentimentos pelo exercício constante das virtudes superiores. Pelo exercício constante, não é só uma vez por semana, ou então 2 vezes por semana, ou então 3 vezes por semana. Não, os 7 dias da semana, todos os dias, durante todas as horas do dia. É importante que nós apuremos a qualidade dos nossos sentimentos. É importante que nós rompamos definitivamente esta crosta que nós criamos para nós mesmos e onde muitas vezes nós nos escondemos. Crostas formadas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela prepotência. Sentimentos inferiores que nós viemos arrastando conosco por séculos e séculos. A
ainda acreditando que eles nos proporcionarão alguma felicidade. Mas os nossos mentores vêm nos falar que são sentimentos que nos algemam a situações de dor e sofrimento. E que importante se faz que nós entendamos isso para que no esforço real nós possamos avançar. Quando esses sentimentos insistirem em aflorar do nosso campo íntimo, nós dizermos para nós mesmos: não quero mais viver isso. Por favor, não quero mais vibrar nesta faixa. Tenho propósitos edificantes. Tenho objetivos nobres que nos foram oferecidos pelos amigos da espiritualidade. Mas a questão essencial é que eles nos oferecem, porque a lei é de amor. Eles nos convidam, porque a lei é de amor. Eles não nos impõem. Eles nos esclarecem. Eles nos abrem o campo de entendimento. Eles nos trazem oportunidades belíssimas para que nós possamos superar a nós mesmos. Para que nós possamos tomar o conhecimento do que se passa na nossa intimidade e transformarmos estas energias menores que nós ainda acalentamos tanto com as nossas atitudes menores. Então, os nossos benfeitores nos dizem: precisamos trabalhar a humildade. Nos dizem os nossos benfeitores que a humildade é uma das mais belas vestimentas da alma. E é um dos convites que Jesus nos faz para que nós possamos nos adiantar, dizendo-nos com toda a sua belezura: bem-aventurados os pobres de espírito. Convidando-nos a trabalhar esta virtude no nosso coração. Convidando-nos a reconhecer o nosso movimento no espaço onde nós estamos inseridos, mas com simplicidade. E nós precisamos cuidar, porque na verdade hoje nós vivemos numa sociedade muito materialista, onde a competição faz parte de quase todos os movimentos sociais, na escola, no trabalho, os vizinhos, os amigos. Nós vivemos numa sociedade em que parece ter valor o que tem mais. Mas os nossos benfeitores nos dizem que nós precisamos ser. Que nós precisamos ser. Nós precisamos, conhecendo a nossa intimidade, trabalhando os verdadeiros valores, sermos filhos de Deus de verdade. Porque muitas vezes nós não reconhecemos a nossa paternidade divina por caminhar na direção oposta do que aquela que o Pai Celestial nos ofereceu. E muitas pessoas acham que ser humilde é andar com a roupinha rasgada ou andar com a roupinha suja. Não, não, por favor. Isso não quer dizer que seja humilde, por favor, não. Não. Tem pessoas que não têm recursos e que não são humildes. Tem pessoas que têm muitos recursos e que são pessoas muito humildes. Não é pelo aspecto exterior que nós revelamos a conquista desta virtude, da humildade. É um trabalho íntimo que nós vamos desenvolvendo no nosso dia a dia, tomando consciência do que nós podemos, reconhecendo o que nós não conseguimos ainda. E entendendo que nós estamos no movimento pertinente à nossa necessidade de evoluir. E que nós somos filhos de Deus único. Cada um de nós é um filho único do Pai Celestial. Com uma história, com uma proposta de aprimoramento moral, com tarefas individuais, intransferíveis, e que nós vamos dar conta dela quando nós voltarmos ao plano espiritual. Então, esta virtude da humildade
é uma virtude que Jesus não cansou de promover, de falar sobre ela. Ao contrário do egoísmo e do orgulho, que ele não cansava de combater. Às vezes, nós nos esquecemos deste movimento que Jesus veio nos ensinar. E nos colocamos à margem do caminho, acreditando que a vida material nos proporcionará a felicidade que nós almejamos. E vamos aí nos conduzindo no dia a dia e percebendo que realmente nós só conseguimos um alento no coração, especialmente nas horas mais sofridas, quando nós entramos em sintonia com os nossos irmãos do alto. Obediência. Temos uma dificuldade incrível em obedecer. Resistimos à obediência. Resistimos. Quando recebemos ordens, nós temos um movimento íntimo no primeiro momento de nos revoltarmos, de questionarmos. Por quê? Porque nós achamos que nós sabemos mais do que o outro, que nos direciona no caminho. Nós achamos que nós somos melhores do que o outro e não podemos aceitar ordens do outro. Temos dificuldade em obedecer às normas do trânsito, as normas impostas pela sociedade para que nós tenhamos uma vida melhor, mais harmoniosa, mais disciplinada. Temos dificuldade no nosso lar de atender a uma ordem de um familiar. E quando nós falamos aqui no princípio que nós precisamos trabalhar estas virtudes durante todos os dias da semana, durante todas as horas do dia, para que nós possamos, como médiuns, que cada um se coloca no trabalho de intermediar a vida no plano físico e a vida no plano espiritual em condições melhores, para oferecer aos irmãos uma energia sublimada, porque na verdade ser médium é sublime, mas que exige esforço, empenho, determinação, aprimoramento, autoeducação no trabalho da nossa reforma interior. A paciência, e fala-se muito da paciência, ciência da paz. E muitas vezes nós buscamos esta paz no campo exterior, quando na verdade ela está aqui para ser trabalhada. Nós podemos falar em paciência, nós podemos falar em resignação, nós podemos falar em submissão à vontade de Deus, nós podemos falar em serenidade, nós podemos lembrar da tranquilidade, que são virtudes irmãs que nos sustentam no nosso processo de evoluir. E hoje nós precisamos ficar atentos com o mundo, especialmente porque as horas estão passando muito rápido e nós estamos com a nossa agenda cheia de compromissos. Mas espera aí, um minutinho para a nossa agenda. E o horário de encontrar conosco? E o horário que nós devemos estabelecer para estar conosco, na intimidade do nosso coração. Diagnosticar as nossas dores, saber das nossas expectativas, estabelecer com o Pai Celestial um momento de intimidade para sorver das belezuras que Ele pode encaminhar para nós e nos auxiliar até na forma de nós vermos as situações que nos envolvem. Nós não temos tempo para nada e achamos que dizer isto é uma belezura, é sinal de que nós somos pessoas muito ocupadas e ficamos felizes. A ocupação é útil, a ocupação no bem, ela é manifesto de progresso do espírito, mas nós precisamos saber que dentro deste movimento material nós estamos aqui com um propósito maior, nos tornarmos pessoas melhores. E se nós não encontrarmos conosco, como é que nós vamos saber do que é que nós precisamos para parar as arestas
da nossa personalidade, muitas vezes ainda egoísta. Porque quando nós falamos de mediunidade, nós não estamos restritos à reunião mediúnica. Nós estamos falando, como Kardec trouxe, que todos nós somos mais ou menos médiuns, mas todos nós já trazemos a epífise instalada no nosso corpo físico como referência do sexto sentido. E continuam os nossos irmãos da espiritualidade falando desse mandato mediúnico, desse movimento de intermediar os dois planos, discrição. Um amigo nosso da espiritualidade nos diz assim: o que for bom, você fala. O que não for bom, você não fala. É um processo de autoeducação. É um processo de aprimoramento íntimo. E nós temos que ter esse discernimento. Nós estamos intermediando mensagens. Cuidado com o que nós estamos intermediando. Porque muitas vezes nós somos percebidos pelos irmãos do plano espiritual com o desejo de levar o sensacionalismo, de levar novidades. E muitas vezes nós nos comprometemos. Então essa discrição é fundamental. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Esta é a máxima orientadora de Jesus para todos os tempos, para todas as épocas, para todas as situações. Ela cabe em todos os movimentos nossos da existência evolucional. Então é importante que nós entendamos isso. Nem tudo que nós vemos, que nós percebemos, pode ser lícito, pode ser justo. E como é que nós vamos levar aquela mensagem para o outro sem que ela passe pelos 3 crivos da verdade, da utilidade e da bondade? É útil? Vai ajudá-lo? Vem inserida, envolvida no sentimento de bondade? E nós podemos atestar a sua fidelidade. Então nós temos que ter cuidado. Discernimento está muito ligado à discrição. É preciso que nós sejamos sensatos. Isso que eu vi, que eu vejo, que eu sinto, que eu ouço, vai contribuir para o bem-estar do outro, para o seu crescimento, para a sua evolução? Nós estamos ali somando para que o outro fique bem, para que o outro encontre forças dentro dele mesmo para caminhar? Ou nós estaremos levando mensagem de desalento, mensagens de angústias, mensagem de desesperança para o irmão que está vivendo aquela situação de sofrimento? Então, esse discernimento é uma virtude que nós precisamos desenvolver. Sensatez. Sejamos sensatos. Ponderemos. Por favor. Renunciar a si mesmo. Dentro desta área da mediunidade, é muito importante que no primeiro momento nós possamos renunciar à vaidade, ao orgulho, por favor. Não. Entendendo que todos nós estamos aí em comunicação com os nossos irmãos desencarnados, todos nós em algum momento já vivemos esta experiência. Renunciar a si mesmo, no primeiro momento, à vaidade e ao orgulho, de acharmos que somos intermediários em situação especial, em situação privilegiada. Não existe privilégio quando nós estamos falando das leis de Deus. Existe sim ficha de trabalho, folha de trabalho. E no outro momento nós vamos dizer de renunciar aos nossos interesses,
quando nós nos propomos a uma tarefa com Jesus, os nossos interesses pessoais, eles podem ser arquivados em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. É o esquecimento de si mesmo. Porque quando nós nos propomos a uma tarefa sublime, como esta tarefa mediúnica, nós não podemos levar na frente os nossos interesses pessoais. A disciplina do horário, a disciplina do compromisso, a disciplina de entender as necessidades do outro, até que nós consigamos abrir este campo de virtudes e abraçar o outro sem pensar espontaneamente em nós mesmos. Porque enquanto nós estivermos colocando a nossa pessoa, o pronome pessoal, no singular, nós não estamos integrados a esta tarefa verdadeiramente. Porque a partir do momento que nós compreendemos que nós vamos fazendo a nossa caminhada com Jesus, nós vamos entendendo que a ponte para que nós possamos alcançar os planos espirituais superiores é caminhar com o nosso irmão. Ele vai nos ajudar a construir esta ponte, que tem como estrutura sólida a caridade. E a caridade, para que ela seja essencial, o movimento dela é na espontaneidade do dia a dia. Enquanto nós estivermos fazendo bem e contabilizando os créditos que nós vamos receber deste bem que nós estamos fazendo, nós estamos no exercício da caridade. Nós ainda não estamos vivendo a caridade com a espontaneidade. E o sacrifício? Sacrifício quer dizer fazer sagrado. Aquela tarefa que nós abraçamos, aquele compromisso que nós abraçamos, fazê-lo sagrado, com respeito, com carinho, por favor. E quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo só aqui na casa espírita, não, por favor. Nós estamos dizendo no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. Nós estamos dizendo na relação social. Fazer sagrado a tarefa que a vida nos pede. Fazer sagrado o nosso compromisso que nós assumimos com aqueles que estão próximos a nós e com aqueles que estão longe, porque nós fazemos parte de um grande movimento que é a humanidade. E quando nós vibramos aqui pelos nossos irmãos em aflição, lá do outro lado do mundo, esta conexão se faz imediatamente, na velocidade da luz, que nós não fazemos nem ideia do que seja esta velocidade. Nós temos os números dela, mas é de uma rapidez imensa. E nós estamos contribuindo para o bem-estar deles lá ou não. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Continuam os nossos benfeitores. Toda edificação da alma requer disciplina, esforço e perseverança. Disciplina, por favor. No primeiro momento, nós já compreendemos as nossas responsabilidades como espíritos eternos e imortais. No segundo momento, nós já compreendemos que todos nós somos médiuns. Estamos intermediando emoções, sentimentos, vibrações, energias. De que natureza? De que qualidade? Qual é o patamar dos sentimentos que nós estamos nos instalando, que nós estamos alimentando no nosso coração? Fenômenos, não lhes importa a natureza, é forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. Quem nos diz isso é Calderaro. Ele diz para André Luiz lá no livro No Mundo Maior, o 5º livro da série A Vida no Plano Espiritual.
que o Chico recebeu de André Luiz em espírito. Então Calderaro, conversando com André Luiz, ele diz: os fenômenos não lhes importa a natureza. É forçoso reconhecer que excediam a criatura em toda parte. Foi o que nós dissemos lá no nosso lar, no trabalho, na vida social, no trânsito na rua. Os fenômenos mediúnicos, eles acontecem a todo momento, a todo instante, porque nós estamos conectados com as inteligências do plano espiritual. A todo momento, os fenômenos mediúnicos, eles acontecem. E nós trouxemos a gravurinha do vovô brincando com o netinho. Provavelmente, os familiares na casa não estão vendo a alegria do netinho. Não sabem por que a alegria dele. Mas o vovô está lá na cama brincando com ele. Então, esses fenômenos, eles acontecem a todo momento. A diferença é o nível do sentimento que governa, que direciona estes fenômenos. Voltando a que Emmanuel disse, não é a mediunidade que te distingue, é o que fazes dela. Essa é a grande importância, a forma como nós estamos conduzindo esta sensibilidade de perceber os nossos irmãos do plano espiritual. Ou então, sabendo da vida que nos envolve, que é a vida espiritual, como é que nós estamos nos conectando com eles. Não é de dialogar com os espíritos tão somente, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos falando sozinhos e nós estamos falando com os nossos irmãos do plano espiritual. Quando nós estamos reclamando, quando nós estamos resmungando, quando nós estamos pensando mal das pessoas, quando nós estamos elaborando projetos de vingança, será que nós estamos falando sozinhos? Ou nós estamos, como diz Paulo, rodeados por uma nuvem de testemunhas? Afirma o Espírito Bezerra de Menezes que a mediunidade deve ser exercida santamente, cristamente, com responsabilidade e critérios de elevação, para não se transformar em instrumento de perturbação e dessídia, infelicidade. Conscientes desta faculdade, conscientes de que todos nós trazemos sinais desta faculdade, porque nós já trazemos esta faculdade instalada no nosso corpo físico como sexto sentido, convida-nos, Bezerra de Menezes, a exercer esta comunicação com o plano espiritual santamente, cristamente. E se nos permite, Bezerra, nós vamos acrescentar respeitosamente. Então vocês podem dizer, mas Alda, eu não assento à mesa mediúnica. Nós não estamos falando só deste momento. O que é que nós estamos pensando? Qual a natureza dos nossos sentimentos? O que é que nós estamos jogando no plano espiritual? Qual a qualidade dos nossos sentimentos? Qual a qualidade dos nossos pensamentos? Responsabilidade nossa. Hoje nós temos uma compreensão fantástica, graças aos estudos da ciência, ecologia. Nós temos preocupação com a água, nós temos preocupação com o ar, que nós estamos intoxicando o ar, né? Então as fábricas têm que botar filtros para o ar ficar puro, para facilitar a vida, a saúde da população local, perto da fábrica. Não podemos jogar detritos no rio, senão nós vamos complicar as águas,
Nós temos hoje este conhecimento fantástico. E nós temos responsabilidades sociais com relação a isso. Então nós vamos voltar para as nossas responsabilidades espirituais. Os amigos da espiritualidade vêm nos falar do hálito mental. Hálito mental. Nós pensamos o hálito só no que o perfuminho ou não, né? Da nossa boca. Nós temos um hálito mental. E este hálito é de acordo com a natureza dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Não adianta nós estarmos perfumadinhos, de banho tomado, um sabonete cheiroso, passamos um creminho para a pele ficar agradável. Nós não estamos falando do lado exterior. Nós estamos falando do nosso lado interior, que é da nossa responsabilidade. Hálito mental. Qual é a condição do nosso hálito mental? Nós estamos levando perfume para o plano espiritual. Nós estamos perfumando os ambientes onde nós passamos com as nossas emanações fluídicas. Ou nós estamos contaminando os ambientes com os nossos pensamentos menores? Ou nós estamos intoxicando os ambientes onde nós vamos com os nossos pensamentos? E aí, quando nós estamos mergulhados em pensamentos inferiores, cumpre que nós façamos uma oração. Senhor, por favor, me ajude. E aquela oração, ela funciona como um filtro, higienizando o ambiente onde nós estamos. Mas ainda assim, nós continuamos responsáveis pelos detritos que nós lançamos no ar. E que os nossos irmãos da espiritualidade conseguem diagnosticar com perfeição. Eles levam o nosso DNA. Responsabilidade nossa. E para encerrar, turminha, nos trazem os benfeitores. Decorre do exposto, do que nos diz Bezerra de Menezes, a necessidade que tem o médium de estudar bastante, estudar muito, buscar iluminar-se com os conhecimentos elevados e sintonizar-se com os bons espíritos para poder exercer a mediunidade com segurança e bom proveito. Precisamos estudar muito para nós conhecermos. Por favor, a doutrina espírita nos oferece um manancial de conhecimento fantástico para que nós possamos nos conduzir, para que nós possamos nos conduzir com acerto, por favor. E aonde nós estivermos, aonde nós formos, os nossos irmãos da espiritualidade poderem contar conosco para auxiliar aqueles outros que ainda se encontram mergulhados, tamponados pelos sentimentos menores. Então, nós precisamos estudar bastante e buscar esse processo íntimo de iluminação. Por favor, falamos aqui por algumas vezes, a mediunidade é sublime. Ela nos permite realizar esse trabalho íntimo de iluminação. Jesus é médium de Deus. Veio trazer para nós as orientações do Pai Celestial de uma forma belíssima. E é nele que nós devemos nos espelhar. E nesse movimento bonito, nesse movimento de esclarecimento, pelo estudo bem conduzido, pelo processo íntimo de transformação interior, veja lá que belezura, nós vamos poder transitar pela vida com proveito e segurança. Porque nós estamos dentro daquele grupo de trabalhadores sinceros na seara do Mestre.
sinceros quando nós lembramos da virtude da coerência. Jesus diz, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Não, peraí, o que é certo, o que é errado, é errado. Não tem moda não, por favor. Sem violência, longe disso. A postura é interior, não é exterior. Nós não precisamos testemunhar para o outro a nossa reforma íntima. A nossa conexão é aqui, ó. Irmãos da espiritualidade. Num determinado momento, aquele que caminha conosco no nosso dia a dia vai dizer, poxa, eu estou achando que você está mais calma. Menina, você está mais serena. Veja bem que você está se modificando. Que bom que as pessoas à nossa volta perceberam. Mas especialmente os nossos irmãos da espiritualidade captam a nossa sinceridade de propósitos. E aí nós estaremos fazendo toda a diferença. Turminha, nós estamos chegando ao final da nossa prosa. Quer dizer, da nossa prosa não, né? Porque eu falei o tempo todo. Alguma dúvida? Vocês gostariam de trazer alguma coisa para nós? Por favor, podem falar. Por favor, meu querido, diga. A questão da mediunidade, por exemplo, do zero até a determinada idade, ela é muito intensa. Em todos os momentos. Infinito. E depois de um certo tempo, a maioria das pessoas perde essa capacidade de ter esse contato. O que isso acontece? Perdem. Perdem, nossa, depende da minha pessoa, eles não lembram mais daquilo que aconteceu, daquelas visões que eles tinham, né? E parece que perde tempo. Por exemplo, tem muitos fenômenos que eu lembro quando era criança, tal, não sei o quê. Hoje eu já não vejo esses fenômenos mais. Naquele momento, tinha um fim útil. A pergunta que ele está fazendo, turminha, é que muitas pessoas perdem esta sensibilidade de estar em contato com os irmãos do plano espiritual. É preciso que haja, essencialmente, um fim útil. Então, naquele momento, teve uma utilidade para você. E, passado aquele período da utilidade, então você vai para a sua vida apenas recordando daqueles fenômenos que provavelmente estruturaram a sua caminhada hoje. Porque nada se perde. Com certeza, nada se perde. Agora, no trabalho mediúnico específico, muitas vezes o médium perde o contato com o plano espiritual, ou porque ele está exausto e ele precisa descansar, ou porque ele precisa parar um pouquinho para pensar nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Ele tem a mediunidade suspensa, também no caso de enfermidade. Se ele fica enfermo, os amigos da espiritualidade o protegem para que ele possa ir cuidar da sua saúde e depois voltar para o trabalho mediúnico. Pois não, meu amor. As raças e os animais percebem mais os espíritos do que nós outros? Então, eu quis dizer... Os animais não têm mediunidade, por favor. Não, percebem. Eles têm uma sensibilidade. Por que eles não têm mediunidade? Porque os animais não têm alma dessa forma como nós entendemos, e a comunicação mediúnica é de alma para alma, né? Então eles têm uma sensibilidade, os animais têm uma sensibilidade. E as crianças, elas estão até os 7 anos conectadas com o plano espiritual. Nós costumamos dizer que a reencarnação, ela termina aos 7 anos de idade. Então eles ficam lá e cá. É muito comum as crianças terem amiguinhos em casa, né? É muito comum eles contarem, o Ricardo está aqui brincando comigo. Ou então eles vão almoçar e dizem assim, não sentem não que o Ricardo está sentado aí. E o ideal é que nós respeitemos sim, por favor. Não vamos cultivar isso, não. Nós não temos que cultivar isso, tratar com a naturalidade. Levamos à casa espírita, eles participam da evangelização, tomam passe e naturalmente
esta mediunidade ela vai se aquietando. Até porque na infância nós não trabalhamos a mediunidade. Tem uma amiga nossa que ela conta o caso que a menininha dela ia dormir e dizia assim: mamãe, a Bruna está saindo pela janela. E ela falava: ai meu Deus, se ela cismar de sair pela janela também para acompanhar a Bruna, não vai dar certo. E a Bruna ia para casa dormir na hora que ela ia dormir em casa. Por favor, meu amor. Com relação às comunicações, Sim. muitas vezes a gente não sabe detectar a utilidade delas e nem se elas serão boas para as pessoas como a gente. Guarda a comunicação. Se você recebeu uma comunicação e naquele momento você não viu o fim útil, em essência verdade e o sentimento de bondade, coloca a data e guarda. Mas e se, às vezes, no meu contexto, ela não é útil, mas é útil no contexto da pessoa? Mas nós não sabemos da relação desta pessoa com aquela. Exatamente. Então é prudente, é discreto e é ter discernimento, ser sensato, arquivo. No momento certo, você será intuída, orientada pelos benfeitores para que você possa passar aquela comunicação para frente. Combinado? Pois não, meu amor. Nós estamos em cima da hora, mas eu queria que você falasse brevemente para a gente sobre a mediunidade na juventude. Então, Onde ela se manifesta, isso. as orientações. A juventude ela está muito próxima à infância. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nessa idade o jovem tem muitos compromissos, especialmente o estudo. Então a espiritualidade superior jamais traria essa sensibilidade, esse movimento da mediunidade para prejudicar. Tem um fim útil, voltamos a dizer, trazê-lo para a casa espírita, participar da mocidade, fazer o culto do evangelho no lar e especialmente a família, os pais, acompanharem o jovem nesse trâmite. A mediunidade vai serenar, vai se aquietar, para provavelmente se apresentar lá na frente. Ou não. Foi só um momento que tinha um fio útil. Talvez para despertar a família. Exatamente. Por isso nós dissemos, o passe, participar da evangelização, da mocidade e o culto do evangelho no lar. Turminha, nós precisamos ir. Pedimos vocês que nos desculpem, em outra oportunidade a gente conversa mais, porque verdadeiramente esse assunto é muito amplo e nós poderíamos ficar aqui um final de semana inteiro conversando sobre isso, seria muito agradável. Que Jesus os abençoe sempre e mais uma vez muito obrigada por nos receber aqui. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada.